Agora a gente vai reagir aqui a Shikamaru Nara, o maior problema de Naruto, mano. Shikamaru que é um dos meus personagens, se não meu personagem mais favorito. Hoje em dia eu nem sei dizer qual é o meu personagem favorito. Tem Rock Lee, tem tanto personagem massa nessa obra. Vamos ver aqui sobre o menino Shikas. O Shikamaru é de longe um dos personagens mais populares de Naruto. Alguém que é Tem um porém, eu não sei se minha voz vai ficar mais alta ou mais baixa. Então vou baixar aqui um pouco, porque é melhor que o vídeo. Fique mais baixo do que... Então bora lá. descrito como um gênio absurdo, com um QI de mais de 200 pontos de acordo Caraca. com a Suma, o que coloca ele ali na nata da nata, um dos personagens mais inteligentes da obra. Ele Eu acho também que é um o dos poucos personagem mais personagens inteligente. secundários que teve um arco de desenvolvimento próprio, que pra mim é um dos melhores da obra inteira, inclusive. Algo que, ironicamente, nem a Sakura, que faz parte do trio principal, teve. Mas também é exatamente por isso que ele é o exemplo perfeito do maior problema de Naruto, que é exatamente o que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Mas pra você entender isso, é muito Cara, já me importante que você deixou veja o como? vídeo até o Querendo final. ver. Veja todos os pontos pra depois tomar sua decisão. Daí você comenta à vontade se concorda ou não com os argumentos apresentados. Fechou? Então bora. Desde a apresentação do personagem, ele já é colocado como um dos melhores, se não o melhor amigo do Naruto. O que provavelmente já conta uns pontinhos pros fãs, já que isso é bastante raro na obra. Mas o É interessante importante disso mesmo. é que, assim como todas as crianças da sua época, ele também foi ensinado pelos adultos a não ter contato com o Naruto, justamente por conta de toda aquela treta de raposa. Deixa. Meu Deus. De novo. Eu achei que Justamente era... por toda aquela treta de raposa de Efeito 9 caudas sonoro. e criança demônio. Mesmo assim, ele tocou foda-se e foi lá brincar com ele. O que mostra como desde cedo o personagem já tinha como característica o pensamento crítico. Ou de um jeito mais claro, ele pensava por si mesmo, sem formar sua opinião. Era um filósofo, né, mano? Pior que o cara realmente filosofava, pensava muito e tal. A morte do Azuma é bem triste. A partir do que os outros falavam. O que não fazia dele exatamente uma criança rebelde ou desobediente. Pelo contrário, ele sempre se deu muito bem com seu pai, o Shikako, que passava boa parte do seu tempo livre jogando shogi com o filho. Isso quando ele não tava lá observando as nuvens de boa. E Cara, essa tinha aqui pai, é mais ó. uma das características importantes, se não a mais importante do personagem quando ele é novo. No início da história, ele não tem uma grande motivação ou um sonho, como o Naruto, que queria ser Hokage, o Neji, que queria mudar o próprio clã, ou o Sasuke, que queria vingança. Isso porque, assim como a Sakura, ele não tinha grandes problemas ou traumas pra lidar. Ele vinha de um bom Cara, clã, tinha seus pai, tinha familiares mãe, eram né? respeitados, seus pais estavam vivos, eram presentes, e ele nunca sofreu discriminação ou preconceito tem de pai ninguém. presente Ou seja, a aí, vida do fica moleque fácil, era pô. de boa, tranquila. E acredite, isso aqui é muito importante. Essa tranquilidade, somada à sua inteligência, fez ele ter desde cedo uma visão bem clara da vida, valorizando a paz e a simplicidade acima de tudo, o que acabou tornando ele uma pessoa que evitava ao máximo conflitos desnecessários. O que, por um lado, é ótimo, Eu chamo isso de sabedoria. com certeza, mas por outro pode ser visto como falta de interesse ou motivação, como fica até bastante explícito no exame Chunin, quando ele literalmente fingiu estar dormindo durante o ataque do Orochimaru ao Konoha. Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Tudo por uma lógica até que bastante simples. Eu sou só um genin, sem nenhuma chance de vitória real contra esse inimigo super forte, e a vida tá cheia de Jonins muito mais fortes e experientes que eu. Então não tem por que eu me colocar em risco pra salvar ninguém, eu vou ficar bem melhor aqui de boa no meu canto. Claro que quando todos os líderes descobrem essa atitude, ele é visto como preguiçoso e irresponsável, já que tecnicamente o papel de todo ninja é proteger a vila com a própria vida se necessário. E Independente todo do esse nível de início, força, tanto né? do vídeo quanto da história do personagem em si, serve justamente pra dar base pro arco de desenvolvimento dele, que, como eu disse antes, é um dos melhores na minha opinião, já que o ponto central desse desenvolvimento é justamente a sua tentativa constante de evitar qualquer tipo de responsabilidade que exija esforço físico ou emocional. É por isso, inclusive, que ele sempre tenta passar desapercebido, ficar na média ali de boa, pra ninguém dar muita atenção pra ele, o que acaba não dando tão certo, já que ele é o único promovido a Chunin durante o exame. E talvez nesse ponto da história você esteja se perguntando, tá, mas por que ele foi promovido se ele perdeu pra Temari? Primeiro, porque a aprovação não dependia da vitória em si, e segundo, porque ele foi o único que usou a inteligência e a estratégia pra resolver os problemas, ao contrário de todos os outros candidatos que Foi se focavam só quase totalmente na força bruta. Ou seja, ele cumpriu o critério que era demonstrar grandes habilidades nos testes, o que ele sem dúvida fez. Até porque ele perdeu a luta depois de ter desistido, por perceber que ia dar trabalho demais e não ia valer a pena, já que ele realmente conseguiu prender a Temari no seu jutsu de possessão das sombras. O problema é que se tornar um Chunin nunca foi algo importante pra ele. Na verdade, nem ser um ninja era importante pra ele. Ai, ai. Eu acho que era pra ele Tudo que eu ter queria sido era Kage, ser mano. apenas Não um faça shinobi isso, comum, o que, Trombinha? levar uma vida O comum, anime completo? me casar com uma garota comum e passar o resto dos meus dias jogando shogi. O que já começa a mudar O cara só quer casar com a garota comum e passar o resto da vida dele jogando um jogo, mano. há pouco tempo depois, quando ele tem que liderar Parece uma com algum equipe de pra vocês resgatar aí o do Sasuke, chat, missão mano. que acaba marcando o personagem Quem aqui não quer só casar com a mina e tanto por ficar ser sua jogando, primeira mano? experiência real como um líder, quanto pelo resultado desastroso, em que mesmo eles tendo vencido as lutas, o seu time quase morreu durante a missão. E é aqui que o pai dele dá aquela lição de moral que fez ele repensar completamente o seu jeito de agir. お前が忍びをやめても任務は続く。お前の仲間はまた別の隊長のもと出動するだけだ。そこでお前の仲間は死ぬかもしれねえ。
Seus amigos vão do mesmo jeito. A diferença vai ser quem vai ser o líder. Não é melhor você se tornar um melhor líder? だがもしその時隊長がお前だったら仲間はそうならずに済むかもしれない。 Essa experiência fez ele passar a se cobrar muito mais, Não que eu entendendo me que importe. liderar realmente é um fardo, algo que traz muitas responsabilidades, mas que alguém precisava fazer. Nesse momento, um Shikamaru completamente diferente nasceu, um bem mais comprometido e maduro. Um processo que obviamente não para por aqui, tendo um destaque ainda maior no arco da morte do Asuma e da vingança do Esse Shikamaru arco contra o mexe Hidan e o comigo, Kakuzu. Essa boy. aqui com É certeza foda. é a melhor E o luta bizarro do é que eu personagem curto o de Hidan longe, pra onde caramba, ele mano. demonstra extrema inteligência e estratégia, mas também importante para mostrar o vínculo dele com o seu mestre, que era uma das pessoas mais próximas que ele tinha como ninja. O Asuma era pro Shikamaru Merecido. tipo Iruka pro Naruto. É alguém que ensina, protege, inspira. É como uma figura paterna mesmo não sendo o pai biológico. E por isso É o essa segundo luta é tão pai. boa. Com a ajuda do Kakashi, que também é outro ninja Essa luta é absurdamente muito legal inteligente do e Kakashi, versátil, velho. ele não só consegue derrotar um cara que tinha fucking 5 corações e controla 5 naturezas de chakra, como também um maluco que era literalmente mortal. Pessoas que eram claramente muito mais fortes que ele. E por Sim. isso ele usa a mesma estratégia que usou em Exame Chunin, a inteligência e não a força bruta. Claro que na luta, tanto o Kakashi quanto os outros Ele membros usou a preparação, né, mano? Um cara preparado ganha de qualquer um cara, né, mano? O homem preparado é o homem mais apto. Anota isso daí no caderninho ou tatua na pele. Queria ter visto mais do Kakuzu. Cara, eu queria ter visto mais de muitos Akatsuki, né, mano? Os caras foram mortos com pouca tela, mano. Tipo, era pra ter tido mais tela, tá ligado? Eu acho que era pra ter sido mais trabalhado desde o clássico, velho. Porque eu acho que é no clássico, né, que aparece o Itachi e o maluco lá da água, que eu já esqueci o nome dele, o Tubarão. Tubarão! Agora vamos seguir com... da equipe foram essenciais, mas a estratégia em si, a capacidade de entender a fraqueza dos oponentes vem justamente do Shikamaru, que não só foi capaz de entender como os poderes deles funcionavam, mas também usou o ritual do Hidan para causar dano no Kakuzu, facilitando em muito o trabalho do Naruto para conseguir finalizar ele. E tudo isso faz sentido porque as duas lutas são um palco pro personagem mostrar suas reais habilidades, tanto que até os Jonins presentes escolheram seguir os seus comandos e os seus planos, o que acabou sendo Confiança, uma escolha né? certeira, principalmente contra o Hidan, já que ele consegue enganar o Akatsuki e levar ele para uma floresta que ele já tinha preparado antes da batalha, Aí, ó, deixando preparação, tudo pô. cheio de papel bomba pra todo lado. E até fingindo que tinha sido pego no seu ritual, tudo como parte do seu plano para fazer o dano que ele deveria ter sofrido ser repassado diretamente pro próprio Hidan, já que o ritual precisava de uma amostra de sangue da vítima para ser ativado. E eles tiraram o sangue do Kakuzu sem ele saber, para fazer o Hidan achar que era o sangue do Shikamaru. Ou seja, como ele é que pode o até não Kakuzu ser tem forte sangue, bastante velho? O pra cara é vencer só- no X1 direto, mas com só o certeza bagaço. consegue usar a sua inteligência para virar a força do seu oponente Cara, é contra só o ele mesmo. bagaço E o podre melhor da é ver laranja. que além disso, eles já tinham bolado um plano contra o próprio Hidan, explodindo ele completamente, pra em seguida prender os pedaços numa cratera que ele já tinha preparado pra isso. Ou seja, até um cara que teoricamente não pode ser morto, pode ser derrotado se tiver a estratégia certa. E no caso, o Shikamaru é o cara perfeito pra isso. Todo esse trecho Mano, esse é um bagulho de puta potencial. A imortalidade dele, velho. foi executado de uma forma perfeita. Essa Cara, aqui, pô, Hidan não é inútil provavelmente, não, pô, ele é a melhor muito vingança de forte. Naruto. É dito que difícil pensar em aquela algo que foice supere dele essa é cena. muito E o melhor pesada, de então ele é um tudo cara que muito esse arco em forte si e simbolizou com a o crescimento imortalidade, e o né, e aquela amadurecimento do habilidade ali de personagem durante a obra, a mobilização. ponto de, a partir daqui, voodoo. ele ser reconhecido como um dos maiores estrategistas de Konoha. Exatamente o papel que ele desempenha na Quarta Grande Guerra Ninja, o que é essencial para a Aliança Shinobi contra o Madara. Tem e o algum Zero personagem Tensei mais Ryuji. inteligente Tudo que isso ele? enquanto ele precisa. Dá pra dizer que o Kabuto ou o Orochimaru é mais inteligente do que o Shikamaru, mano? Vocês diriam isso, mano? Deixa aí nos comentários, mano. Comenta aí, eu quero saber quem que vocês acham mais inteligente de Naruto. E pode pôr o Boruto também, tem bronca não, mano. Lidar com mais uma perda absurda. Se antes ele perdeu o Que seu pá, não. principal mestre e mentor, ele agora perdia a outra Porque pessoa. mesmo que não seja tão estrategista o Orochimaru, né? O Orochimaru não é tão estrategista, nem tudo que ele planejou deu certo, né? Mas ainda assim ele tem o QI ali da ciência, né? O QI da biologia. Pessoa que também tinha esse papel. E O Kai, Shikage, vamos- que se vamos ver sacrifica pra depois ajudar a Aliança treta nos Shinobi a derrotar comentários, se Jun, esse vídeo dando chegar em mais alguém. um exemplo pro filho de como ser responsável até o último segundo. Algo que ele claramente aprendeu a ponto de tentar repetir esse comportamento no exato momento em que seu pai tinha Outro acabado personagem de que eu morrer. acho foda. O outro. 捕まる今は戦争中だ余計な言葉はいらねえ親父の言った通りにやるだけだ Agora, se isso é saudável ou não, isso já é conversa pra outro vídeo. Naruto não é pra ser saudável. Naruto jamais foi uma obra saudável, mano. Crianças estão se matando, né, meme? Estão literalmente se O matando. ponto é que ele realmente absorveu essa mentalidade do pai dele, essa vontade do fogo. E isso é muito interessante de se ver, já que faz ele se consolidar A ainda vontade mais do a fogo. ponto de se tornar o braço direito do Naruto como Hokage. E até, no fim das contas, ele Ó. mesmo se tornar o Hokage. É, ó, não fui eu que dei o spoiler nem o chat, hein? Foi o próprio vídeo. É bem recente, pô.
Hokage. Senão por não conta teria da esse spoiler, suposta não. morte Isso do provavelmente é Naruto com recente, Boruto. né? Ou seja, pra alguém que não Quando eu queria tava vendo Boruto, ninguém nem responsabilidades, ele falou acabou disso. assumindo a maior responsabilidade possível em Konoha. Cara, é sério, pouquíssimos personagens em Naruto têm esse nível de desenvolvimento. E Naruto isso sem falar morreu? que o Shikamaru é muito carismático. Então eu entendo perfeitamente Esse quem tem ele Narutinho, como mano. personagem favorito. A grande questão é que dá pra contar nos dedos. Quando eu tava vendo o Boruto, eu sabia um spoiler, tá ligado? Que eu tava com medo de dizer pra vocês, só que a gente não chegou até essa parte, mano. Eu peguei um spoiler assim, não completo, né? De que eu acho que a raposa morria, ou a raposa sumia, alguma parada assim que a Kyuubi... Aí eu fiquei, pô, mano, eu sei mais ou menos que alguma coisa aconteceu com a Kyuubi, mano. Como é que eu vou falar pra galera? A galera tá tão animada querendo ver minha reação disso. Então, depois eu fiquei sabendo que ela voltava, entendeu? Mas na época, eu acho que não tinha voltado ainda. Então era só um bagulho assim bem... Ah, meu Deus, todo mundo fala, todo mundo doidinho pra eu ver. Eu falei, caralho, mano, tadinhos, velho. Os outros personagens que têm esse nível de desenvolvimento. A quantidade de personagens em Naruto que são simplesmente esquecidos completamente é absurda. Rock Lee, Temari, Hinata, Ino, Sakura, Choji, Kiba, Shino, Tenten. A lista é gigantesca. Isso sem falar dos personagens que são apresentados, todo mundo gosta, quer saber mais, mas a gente acaba sem saber praticamente nada sobre eles. O Canino Branco, Minato, Hashirama, Madara, Shisui. E sim, eu sei. Tava rolando uma teoria aí, o Canino Branco é o pai do Kakashi, né? Eu tô viajando. Que ele e o Jiraiya era supostamente o filho do Tobirama. Que o Tobirama tinha supostamente 2 filhos. Eu acho que não, tá ligado? Porque se o Kakashi fosse neto do Tobirama, ele não ia ser nefado em chakra, não. Eu acho que é impossível você ser descendente de um Seju e nascer com problema de chakra. Teoricamente, na roleta de genes, é possível que uma pessoa nasça com a característica, mesmo que aquela genética tenha sido aprimorada, sei lá, mano. É muito, muito, muito. Só que, porra, seria uma forçação de barra do caramba, né, o Kakashi, né? Porque se você for ver, o Tobirama, ele é um Senju e eles são sobreviventes de guerra atrás de guerra, né? O clã dele sobrevive guerra atrás de guerra atrás de guerra. Então, a genética deles é como se fosse, digamos assim, pura, porque só os mais fortes ficam vivos, né? Então, só quem detém mais chakra, mais jutsu, um melhor combate, sobrevive. E isso por sei lá quanto tempo, né? De tempos e tempos e tempos e tempos. Então meio que vira, tipo assim, todo descendente vai ser poderoso. Que nem o lance lá do Naruto, tem muito chakra por causa da mãe dele, né? Que é primo, é de alguma linhagem também conectada ao Shinju, né? Ou eu tô falando besteira? Porque se o Kakashi fosse neto do Tobirama, ele seria, tipo, fudendo... Mano, acabou, velho. Tipo, quem... Não, sério, veja comigo. O cara pegou o olho do Obito com o chakra do Tobirama. Ele ia ser mais forte do que o Pen. Aí vocês vão falar, não, como não, mano? Imagina, ele só usando lá a habilidade do olho do Obito, né? Que o dele enviava... Como é o nome da habilidade? Eu esqueci, cara. O Kamui, é. Imagina o Kakashi com o Kamui com chakra de um Tobirama. Ele ia ficar assim, ó, limpando tudo. Ia ser mais foda do que o... Shinna Tensei. Tsunade tem chakra pra caralho. Ela é Uzumaki e Senju. Aí agora imagina, pega a Tsunade e dá um Kamui pra ela. O que vai acontecer? Tem alguns flashbacks que contam um pouco do passado e vida deles, mas, por exemplo, é dito que o Canino Branco era tão poderoso quanto os Sanins lendários, chegando ao ponto de ele ser elogiado até pelo próprio Minato, um dos maiores gênios da história de Konoha. Mesmo assim, a gente não vê um feito sequer dele. Ou no caso do Minato mesmo, a gente vê ele na guerra, tocando terror em todo mundo, inclusive quase derrotando o achei Raikage, satisfatório só o não fazendo nível isso que por aparece conta o do Minato. Kirby ter impedido. Mas mesmo assim, a gente não vê quase nada dos seus feitos em batalha, do seu relacionamento com a Kushina se desenvolvendo, ou amizade com o Jiraiya. E sim, eu tô ligado que tem um one shot que conta mais da história dele, mas isso só existiu porque os fãs reclamaram muito, o que só acaba reforçando o meu argumento. Hashirama e Madara, por mais que a gente tenha até que bastante coisa da infância deles, a vida adulta deles, onde um monte de coisa importante verdade. aconteceu É pra um Konoha, salto. a gente não faz nem ideia de como aconteceu. Por exemplo, como o Hashirama morreu? De doença, de velhice, em batalha? Se ele morreu Putz, velho, eu porque nunca- ele voltou jovem no Edo Tensei? Nunca E se foi de parei pra doença, pensar sobre que doença isso. foi essa? E se foi em batalha? Fica pior ainda. Quem foi o miserável capaz de Ah, matar não, o Deus batalha Shinobi? não foi, Entende? não. É isso que mata os personagens. Tobirama a falta Gold. de informação, Pô, Tobirama de é foda, desenvolvimento. né? O Shizui tem um hype absurdo. O cara tem um Shizui é Genjutsu mais poderoso que já existiu e mesmo assim a gente não vê ele fazendo nada além de perder o olho pro Danzo. O olho, mano. Como que um cara consegue roubar o olho do outro, sendo que o cara é um shinobi super foda? E Tipo, Genjutsu. e o pior, depois disso, ele simplesmente dá o outro olho pro Itachi e se joga no rio. Acabou. É Coração tanto puro. potencial. Mas ó, não adianta às vezes você ter uma casca muito grossa se por dentro seu coração é mole, entendeu? Reflitam sobre isso. Eu não vou nem explicar.
desperdiçado que bate até uma tristeza, na moral. Isso, pra mim, é de longe o pior problema da obra. Não são os fillers, os furos de roteiro ou discurso no jutsu, mas sim a falta de desenvolvimento. Mano, Naruto tem no total quase 300 episódios fillers. Mas tem muito E, de novo, personagem, o problema irmão. não são os fillers existirem em si, mas sim eles estarem ali sem que exista o desenvolvimento desses caras. Só pra os vocês fillers terem poderiam uma ter ideia sido e mais entenderem bem melhor o utilizados. argumento, o arco de vingança do Shikamaru, mais o arco dele no Exame Chunin e na guerra, tudo junto não dá nem 20 episódios. Se você pegar cada um desses 14 personagens que eu citei e der 20 episódios pra cada um, vai dar 280 episódios. Ele tem que 300 de Tá filler, né? entendendo o nível do problema? Mas por que eu escolhi justamente o Shikamaru pra exemplificar tudo isso? Justamente porque ele é, dos personagens secundários, o que tem o melhor desenvolvimento de todos. Pra provar que pra alguém ser bem desenvolvido, ele não precisa ser o protagonista ou tá ali no grupo principal. Ele pode ser só um coadjuvante. Praticamente toda a trajetória Hunter do x Hunter é um bem exemplo feita disso, pra não ser Naruto, Hunter x perfeita. O Hunter, tem personagem outras consegue obras evoluir também. nos poderes, nas habilidades, na inteligência, emocionalmente também. Ele tem feitos, um relacionamento interessante, é carismático, importante pra obra e no geral é muito bem usado. A ponto de algumas pessoas dizerem até que ele era pra ser o melhor amigo do Naruto, não o Sasuke. O que eu sinceramente preciso concordar. Por mais que eu sei que o Sasuke é importante, ele representa pro Naruto a sua vontade do fogo, o seu sonho de ser Hokage, cara, ainda assim, o Shikamaru é quem devia estar ali. Foi ele quem esteve ao lado do Naruto. Mas isso aí é uma parte mais humana, tá ligado? O Shikamaru é um grande amigo do Naruto. Ele não pode ser considerado o melhor amigo porque ele não vivenciou tantas batalhas junto com o Naruto, tá ligado? Você tem que comer o pão que o diabo amassou junto pra poder criar um certo vínculo. Beleza que o Sasuke criava sempre uma resistência no Naruto. Mas digamos que o Sasuke era tudo que o Naruto queria ser. Ele queria ser, como é que eu posso falar, mano? Percebido como o Sasuke era, né, mano? Todas as meninas olhavam pro Sasuke, todo mundo falava como o Sasuke era poderoso, todo mundo queria enfrentar o Sasuke. Isso é igual na vida real. Uma criança, ela tende a querer ser igual ou andar com quem ela admira, ou o ciclo social dela admira. Então, o Shikamaru já era alguém que ele tinha um contato. Então, mano, não é como se ele tivesse ignorado o Shikamaru. Mas eu acho que esse desejo de se aproximar do Sasuke, de competir com o Sasuke, criou uma amizade maior do que a que ele tinha com o Shikamaru. Pode-se dizer que é natural. Eu não acho isso um erro, eu acho isso tranquilo, tá ligado? Naruto quando ele mais precisou, que ajudou Quem ele decide em isso é o todas as Naruto. ocasiões possíveis. E mesmo com esse detalhe, com esse Quem defeito, decide se é que isso a é o gente pode Naruto, chamar de defeito, se todos os Fillers de personagens Hunter x que eu Hunter, citei eu nem lembro tivessem dos fillers de esse Hunter x mesmo Hunter. nível de desenvolvimento que o Shikamaru teve, mano, Naruto seria o melhor anime da história, sem discussão. Mas, infelizmente, não é isso que a gente tem. Cara, é muito então, bonito o talvez Shikamaru. o Shikamaru realmente seja o problema. Numa obra onde E ele quase não é nenhum calvo, né, personagem mano? secundário é Zero desenvolvido, calvície. ele acaba ficando deslocado. Inclusive, me diz aí, qual desses personagens você queria saber mais da história? Ver talvez um anime só pra ele? Comenta aí embaixo. Mas eu mano, espero que você tenha Tobirama, gostado velho. desse vídeo. Se gostou e não tá inscrito, se inscreve aí. Ajuda a gente a chegar em 100 mil inscritos. ser polêmico, Tem muita viu? coisa boa pela frente. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento Tobirama. especial aos queridos e ilustres Shizui é membros o canal, do os Sharingan. joinhas que me ajudam a continuar produzindo Do conteúdo. Sharingan não, do Genjutsu mais cabuloso. Mano, mas realmente tem muito personagem foda, tá ligado? Eu acho que também outra parada legal é os 7 espadachins da névoa, né? Eu acho que é esse o nome, os 7 espadachins da névoa, mano, mostrando, tipo, desde pequenininho, pá, esse crescimento e tal, mano. Akatsuki, tá ligado? Ter sido mais trabalhado, a adolescência deles e tal. Shizui é bucha, foi amassado pelo Danzou, são tudo bucha, infelizmente. Não, sim, faz parte pra criação, pô, mas é legal mostrar, pô. Tipo, que nem ele falou, se gastasse um pouquinho mais de tempo, tá ligado? Tem muita obra que trabalha isso. Porque claramente Naruto é uma obra focada em guerra. E normalmente quando as obras é focada em guerra, tem que ir pra aquele vai e vem. Vai pra frente, vai pra trás, flashback e tal. Tipo o Bleach também. Bleach é meio que guerra, né? Então fica um vai e vem. Só que Bleach é perfeito, digamos assim, né? A obra é, eu acho quase perfeita. Eu acho ela absolute cinema, velho. É isso. Fica a minha dica. E esse foi o nosso react de